Boa tarde, professor. Eu sou o Juliano, líder desse grupo, composto por Bruno Lorenzo, Davi Bonella, Guilherme de Sá e Rafael Santos, e nós iremos apresentar. O nosso tema vai ser sobre histograma, matriz de priorização, fluxograma e mapa fluxograma. Oi, eu sou o Rafael e eu vou apresentar o que é histograma. Histograma é um gráfico utilizado para análise de dados e que facilita a observação dos valores e é basicamente formado por colunas que indicam a frequência dos dados obtidos em alguma pesquisa ou um estudo. Os histogramas também são utilizados principalmente para demonstrar dados colhidos em estatísticas, como a coleta de informações sobre a população de local. Porém, o uso dos histogramas não é restrito a só esse tipo de apresentação. Eles também podem ser usados, por exemplo, como na avaliação de processos de qualidade de uma empresa. Quando usar um histograma? É indicado o uso dos histogramas para exibir grandes quantidades de dados estatísticos, principalmente análises focadas em coletas de dados sobre os processos de gestão de qualidade de empresa e comparação de vendas, por exemplo, entre o produto mais vendido e o produto menos vendido de uma empresa. Quais são as partes de um histograma? O histograma é formado por três elementos: as classes, a amplitude e a frequência. As classes são as barras indicadores de valores da estatística que representam tanto os valores mínimos quanto os valores máximos, também chamados de limites de classe. A amplitude representa o tamanho de cada uma dessas classes, e a frequência é a representação da variação dos conjuntos de dados. Agora eu vou falar dos tipos de histograma. Nós temos 6 tipos de histograma. O simétrico, característico por representar a frequência mais alta no centro, é utilizado normalmente para representar dados médios obtidos que são usados para fazer comparação com outras informações de pesquisa. O assimétrico, existe um ponto central de destaque bem mais alto que os demais, o que indica uma grande variação entre os dados. As bases restantes são irregulares ou a simetria pode ser à direita ou à esquerda. O despenhadeiro, que os valores mais altos ficam localizados em uma das extremidades, e este é mais usado quando há falta de algum dos dados de estatística. O de dois picos, chamado de bimodal também, é característico por dois picos mais altos em regiões diferentes. Isso indica que há mais de uma frequência alta nos dados. O achatado, porque todas as barras estão em frequência de tamanho parecido. Ao contrário dos outros histogramas, não existe nenhum ponto de destaque representado por um pico muito maior que os demais. Também é chamado de histograma plato. E por final, o pico isolado. Uma das barras tem muito destaque em relação às outras e, em geral, indicam falhas na coleta de estatísticas dos dados. Agora a gente vai fazer um exemplo de uma aplicação do histograma. No nosso exemplo, a gente vai usar uma empresa onde possui 50 funcionários. E para começar a fazer esse histograma, a gente tem que encontrar a amplitude. A amplitude vai ser sempre a variação do maior valor e o do menor valor. No nosso exemplo, o maior valor é 70 e o menor é 20. Logo, a amplitude vai ser de 50 anos. E depois a gente encontra a quantidade de classes, que é definida conforme a nossa amplitude. Como a gente tem uma amplitude de 50, a gente pode usar 5 classes para dividir cada classe em 10 anos. Então, eu sou o Juliano e hoje eu vou apresentar o que é uma matriz de priorização. Uma matriz de priorização é uma ferramenta que ajuda a ordenar processos, chamados e qualquer coisa que você queira, identificando o que é mais importante com base em critérios claros e relevantes. Ela geralmente assume um formato de tabela, gráfico ou quadrante. E o funcionamento dela é sempre quase o mesmo. O que muda são os critérios que são levados em consideração em cada análise. Exemplos de matriz de priorização pode ser, eles normalmente usam custo-benefício, urgência e importância e esforço e impacto. Ao lado a gente está vendo uma matriz 4x4 de urgência e importância. E o principal benefício de uma matriz de priorização é acelerar a obtenção de resultados, justamente por dar prioridade às iniciativas certas, de maior relevância à organização. E outro benefício dela é que você economiza tempo para que você ia
usar esse tempo para agir, você vai usar esse tempo para planejar o que você vai agir. Aí você vai economizar ele. Eu sou o Guilherme e vou apresentar a parte de fluxograma do trabalho. O que é fluxograma? Fluxograma é uma apresentação gráfica das sequências das etapas de um processo, que permite uma análise de limite e fronteiras, fornecendo uma visão global por onde se passa o produto e demonstrando a sequência de atividades em um produto, em um processo ou algoritmo. Ele é estruturado por símbolos geométricos que simbolizam quais são os materiais, serviços ou recursos envolvidos nos processos e quais são as direções a serem seguidas para que o resultado, produto ou serviço, seja atingido. Como funciona? Como é o funcionamento do fluxograma? O funcionamento de um fluxograma pode ser explicado em 4 tópicos. O primeiro tópico é a definição do processo no qual será representado. Geralmente, se escolhe o processo mais problemático, que tem mais volume, porque você consegue medir e melhorar esse processo. Além de que qualquer alteração nesses processos será representativa tanto na qualidade quanto no volume da entrega. O segundo é a definição do escopo do projeto. É a parte que apresenta os detalhes necessários que estão trabalhados e são macro ou micro detalhes. A definição marca o início e o fim do fluxograma. O terceiro, o levantamento das atividades. Nessa etapa da construção do seu fluxograma, você deve definir quais são as atividades que estão ocorrendo durante o processo e organizá-las das maneiras mais adequadas possível. Ou seja, é necessário analisar de qual maneira cada atividade será trabalhada, sua importância, para então definir a sequência do que se tornará o processo mais ágil. Quarta etapa, representação correta dos símbolos. É preciso desenhar o símbolo de forma correta para que tudo fique claro em todos os processos, pois existem símbolos padrões para cada tipo de informação. Assim, a leitura do mapeamento se torna internacional, permitindo que qualquer pessoa com conhecimento sobre essa ferramenta consiga interpretar seu fluxograma e entender processos e etapas que estão ocorrendo. Eu sou o Bruno e eu vou falar sobre o tipo de fluxograma. O primeiro é o diagrama de blocos. Ele é um fluxograma mais simples. Ele é composto apenas por blocos e serve como um sequenciamento de processo sem envolver pontos de decisão. Ele é utilizado como instruções de trabalho simples ou quando se deseja realizar uma representação mais macro de um processo. O segundo é o fluxograma de processo simples. Ele é semelhante ao diagrama de blocos, porém contém pontos de decisão. O terceiro é o funcional. Ele mostra a sequência de atividades de um processo entre as áreas ou seções por onde ele ocorre. Ele é muito utilizado para processos que não se restringem a uma única área. E como são identificados os responsáveis por cada fase, é possível identificar até certos gargalos do processo. O quarto é o vertical. Ele é o mais utilizado em atividade de melhoria. Possibilita enxergar as relações entre atividades, pontos de decisão, inspeção, loops de retrabalho e sua complexidade. Para sua elaboração, é necessário começar pelo nível mais elevado e depois adicionando os detalhes. Agora, essa é uma das simbologias. Vocês podem ver que é a simbologia mais usada no fluxograma. Agora eu vou falar alguns benefícios e aplicações do fluxograma. Ele tem alguns benefícios porque ele auxilia na produção de novos projetos, na coleta de dados, simplificação de tarefas, especificar onde precisa de uma investigação mais detalhada, e também ele ajuda a identificar quais elementos de um processo podem ter um impacto sobre o desempenho. Ele tem aplicações nas indústrias tradicionais de manufatura e nos processos administrativos e de serviço. E aí, aqui é o Davi. Eu vou falar de mapa fluxograma. Bom, o que é um mapa fluxograma, né? O mapa fluxograma, ele é basicamente uma junção do fluxograma implantado junto de um mapa da onde as ações vão ser tomadas. Então, por exemplo, como diz ali no segundo tópico,
fala da planta abaixo de um local, né? Então, você pode levar o fluxograma como se fosse justamente um mapa junto do fluxograma das ações a serem tomadas. E justamente por isso, ele não é muito aplicado em alguns lugares, mas ele, em algumas linhas de montagem, plantas de produção, assim, ele é bastante aplicado porque justamente leva bastante locomoção. As características do mapa fluxograma são as seguintes, né? Como eu disse anteriormente, ele é usado em poucas ocasiões e particularmente é mais aplicado onde demanda muito deslocamento de materiais ou até mesmo pessoas físicas ou que a gente pode também citar de formulário, né, ou produto também. E esses deslocamentos, eles vão ser representados no mapa, né? Justamente no próximo slide que eu vou mostrar um exemplo. Agora, uma aplicação do fluxograma. Eu peguei esse exemplo em um doutorado de um aluno da UFRS, eu acho. E era um doutorado específico em fluxograma, só que eu achei um tanto quanto curioso, porque não há muito a se falar disso, né? Mas enfim, esse exemplo que a gente pegou é da seleção de materiais plásticos, né, que seriam reciclados em uma fábrica de reciclagem. E como você consegue ver, são bastante movimentos que tem que ser feito lá. E eu não vou saber informar a legenda de cada ação a ser tomada ali pelas formas geométricas que estão apresentadas, porque não acompanhou, mas essa aplicação ela é bastante concisa, porque também temos como exemplo quando alguém novo vai entrar, por exemplo, nessa fábrica, explicar isso, tudo que tem que ser feito em algo digitado ou até mesmo em um fluxograma é bastante complicado, porque vocês conseguem ver a quantidade de movimentos que tem que ser feito. Então, é aí que se aplica um mapa fluxograma, porque aí as coisas não vão ficar tão abstratas para aquela pessoa, tornando, né, de certo modo, mais fácil. Oi, eu sou Napoleão, o narrador virtual deste grupo. E eu tenho algumas perguntinhas para vocês que prestaram atenção. Qual fluxograma é o mais recomendado quando se quer realizar atividades de melhoria? Se você respondeu o fluxograma funcional, você está completamente errado, pois a resposta é fluxograma vertical. Quais são os principais tipos de histograma? Os principais tipos de histograma são os seguintes: simétrico, assimétrico, despenhadeiro, dois picos, achatado, pico isolado. Qual o principal benefício de usar uma matriz de priorização? O principal benefício de começar a utilizar uma matriz de priorização é acelerar a obtenção de resultados, justamente por dar prioridade às iniciativas certas, de maior relevância à organização, empresa. Acertou todos. Meus parabéns, você é incrível. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?